Bom dia, boa tarde, boa noite. O Joga no Google está no ar hoje para falar de um assunto que a maioria das pessoas gosta. Nós vamos falar sobre viagens. E será que a internet mudou a forma como você viaja, como você planeja suas viagens? E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Joga no Google a blogueira Simone Dias, que é blogueira de viagens. Oi, Simone, tudo bem? Oi, Bruno, tudo bom? Sua vida deve ser muito difícil, né? Na verdade, ela eu acho assim muito boa, considero muito boa porque eu adoro viajar e sempre que eu posso, eu me planejo e consigo fazer as minhas viagens. Ô Simone, e quando que surgiu assim a paixão por viajar e compartilhar suas experiências na rede? Olha, eu já gostava muito de viajar e como eu sempre procurei na internet, eu passei a escrever um blog em 2011. Mas assim, ele não era uma coisa que eu me dedicava sempre. Eu Uhum. colocava quando eu tinha tempo. Então, a partir de 2013, realmente essa vontade foi aumentando. Eu passei meu blog para o WordPress e aí eu passei a me dedicar a ele. Então, realmente, desde 2013, é que eu passo a escrever todas as minhas experiências lá. Às vezes eu não consigo escrever todas, porque realmente eu preciso trabalhar para viajar. Eu ainda não ganho para viajar viajando apenas, então eu tenho que trabalhar. Então eu trabalho e planejo as minhas viagens. E aí, a partir daí, eu passei a fazer parte das redes de blogueiros de viagem, como a RBBV, que é uma rede brasileira de blogueiros. E a dedicação foi ficando cada vez maior. Passou de hobby a ser um projeto de vida. Uhum, muito legal. Ô, Simone, tem outros blogueiros também que eu sigo, eu te sigo na rede social. Tem o Fábio Vilela aqui de Uberlândia, né? Super conhecido também. O Sim, eu também sigo Lucas, muito. o Lucas Estevam, meu amigo, já participou aqui do programa também, vive viajando, compartilhando fotos horrorosas, né? Você imagina assim Horrorosas. as fotos, né? Bom dia. Ontem ele colocou um bom dia direto de Paris, que eu quis assim, sabe, enforcar o Lucas. Mas vamos lá. A internet mudou a forma como as pessoas planejam as suas viagens, certo? Isso, com certeza. Eu planejo as minhas a partir da internet. O que que mudou, Simone? Se a gente pensar assim de 10 anos e de hoje, o que mudou nesse planejamento de viagem? Eu acho que facilitou muito, porque antes a gente dependia simplesmente de ir numa agência e de fazer tudo aquilo dependendo de outras pessoas. Agora, você mesmo, pela internet, você pesquisa em outros blogs, você sabe como ocorreu aquilo verdadeiramente, se aquilo deu certo ou não, se aquele passeio vai ser bom, quanto custa aquele passeio, e você pode planejar tudo através da internet, simplesmente com a leitura. E antes a gente não podia fazer isso, antes a gente dependia do agente de viagens realmente para fazer tudo para você. Não que a gente não utilize os agentes de viagem, muitas das vezes é necessário, principalmente para uma pessoa, às vezes, que não tem experiência nenhuma, eu aconselho que ela viaje com um agente, com a pessoa preparando tudo para ela. Mas aquela pessoa que se desenvolve muito bem na internet, ela pode fazer sua própria viagem através da pesquisa nos blogs. Uhum. E hoje as pessoas elas conseguem, né, ter uma dimensão mais próxima do que realmente é aquele lugar que ela pretende visitar, quais são os lugares mais interessantes, né? Porque tem muita foto, tem muito vídeo. Isso, né, já proporciona uma experiência antes mesmo de chegar no lugar. Tô errado? Com certeza, quando você chega, você já tem tudo planejado, você já sabe aquilo que você vai ver, porque você gostou muito daquela foto, daquele lugar que aquela pessoa visitou. Isso é muito importante. Às vezes você vê um lugar também que a pessoa fala, olha, não vale a pena ir. Então, você já descarta aquilo que você estava pensando em ir, né? Uhum, Então, eu considero realmente que mudou muito para melhor, na verdade. uhum. E desculpa, Simone. A gente está gravando Tudo o bem. programa aqui, ó, é sem corte, é do jeito que realmente sai mesmo. E para o pessoal que está em casa, às vezes o áudio dá uma desconectada do vídeo, é porque nós gravamos o programa por Skype, e às vezes a internet dá uma oscilada, você sabe disso, né, Simone? Eu sei, sim. De vez em quando dá uma oscilada aqui.
E a gente está falando sobre a pessoa conhecer o lugar mesmo antes de chegar até lá. E aí entra num aspecto que é muito importante, que é de qualquer pessoa também registrar suas experiências, principalmente em sites, em blogs, para que ela também contribua com outras pessoas que querem conhecer aquele lugar, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa, porque nem sempre você tem uma experiência tão legal, né? Então, Com fica certeza. aí a dica para quem está em casa, que quando você fizer uma viagem, vai lá, deixa um comentário, porque aquilo ali vai fazer com que a viagem de uma outra pessoa seja ainda mais interessante, né, Simone? Isso aí. Com certeza, eu sempre peço no blog para que a pessoa comente, porque às vezes a minha visão daquele lugar não é a mesma daquela pessoa, ela teve uma outra experiência. Então, se ela teve essa experiência, que ela comente no blog para ajudar as outras pessoas que estão indo lá ler. Isso em qualquer lugar, no Instagram, né? É sempre válido. Uhum, com certeza. E vamos falar de uma coisa. Quanto tempo antes a pessoa precisa planejar sua viagem? Olha, assim, se depender de mim, é muito, porque eu sou totalmente detalhista para fazer uma viagem. Então, eu faço tudo nos mínimos detalhes. Então, por exemplo, às vezes uma reserva de um voo, um voo pequeno, por exemplo, que é como um voo para uma pequena ilha, esse é um voo que você tem que fazer uma reserva que, no mínimo, com 1 mês e meio de antecedência, porque você não vai conseguir, principalmente se for numa época de alta temporada ou média temporada. Os aviãozinhos, às vezes, são de 6 lugares, você vai lá querer fazer uma reserva com 5 dias antes, você não vai conseguir. Então, eu planejo a minha viagem, se ela for principalmente para fora do país, numa média de 2 meses de antecedência, eu vou fazendo. A partir do momento que eu consigo a passagem aérea e que já está definido as minhas datas, que é de X a X, aí eu começo a planejar o meu dia a dia. Uhum. E lembrando que esses 2 meses você já leu sobre aquele lugar, você já se informou. Com 2 meses é para certeza. comprar, né? No mínimo 2 meses para comprar a passagem, até Para porque senão comprar. vai ficar muito caro. Com certeza. 2 meses, a passagem já está comprada, né? E Aham. aí, a partir daí, é o planejamento interno da viagem. Se eu preciso de comprar voos internos, esse tipo de coisa, né? Aham. Isso, então, assim, vamos falar que as passagens aéreas. As passagens aéreas, quando eu estou indo para fora, realmente eu procuro uns 5 meses antes e vou olhando de acordo com as promoções que finais de semana tem, e eu vou pesquisando para poder fazer a compra da passagem aérea. Uhum. Ô Simone, você falou sobre alta temporada e baixa temporada. Só que muita gente não sabe quais os meses formam essa alta e baixa temporada. Vamos explicar para quem está em casa? Ok, bom, no Brasil, né, a gente tem, aliás, não só no Brasil, né, janeiro e julho é sempre complicado para viajar. Eu evito esses meses, realmente, como eu gosto de aproveitar mais o meu dinheiro para fazer vários passeios em vários lugares, eu evito os meses de janeiro e de julho, que eu considero que fica muito caro para viajar, porque na verdade são os meses de férias, mas a família que precisa de viajar com os filhos, ela vai viajar em janeiro e julho, então ela não tem outra opção, porque Uhum. essas são as férias das crianças. Então eu evitaria esses 2 meses. A partir do dia 15 de dezembro, eu evito viajar, porque eu já vejo que os preços começam a aumentar muito. E no mês de julho, com certeza também todo mundo está tirando férias, é um mês muito alto. Já, por exemplo, na Europa, junho também é alta temporada. É um mês que as coisas ficam bem altas também para fazer, para viajar. Então, eu prefiro a Europa no mês de maio, ou eu prefiro a Europa no mês de setembro. Só que maio já está começando a esquentar, já está gostoso para ficar. Então, eu considero a alta mesmo a partir do dia 15 de dezembro até final de julho, e tem os feriados, claro, carnaval, né? Páscoa, fica tudo mais caro para a gente viajar. E quem quer aproveitar melhor a grana e tem oportunidade, é melhor viajar na baixa temporada, porque você tem menos movimentação em aeroporto, menos atraso, tudo fila em hotel, restaurante, tudo isso acaba que fica mais tranquilo quando está Tudo. na baixa temporada. E quem assim, pretende ir para os Estados Unidos pela primeira vez, qual que é a sua recomendação?
Olha, a questão assim é sempre a documentação, né? O visto, o passaporte válido, Não, né? sobre E eu, os meses, sobre as temporadas, ah, alta e baixa. Daqui a pouco nós vamos falar de preço. bom, nos Estados Unidos, eu considero esses meses mais complicados para viajar. Eu Uhum. gosto de viajar para os Estados Unidos, por exemplo, mês de maio, eu gosto também de fazer viagens. Gosto no mês de novembro, setembro, apesar de que, por exemplo, eu já fui em novembro para Orlando. Estava um pouco frio, mas foi assim, tranquilo, né? Outubro, por exemplo, é bom também. Eu gosto mais dessas épocas, porque principalmente quem vai em parques, né? Porque nos parques, mês de julho, mês de dezembro, mês de janeiro, essa época não compensa para ir, porque é tudo muito lotado, muita fila. Uhum, entendi. Ô, Simone, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta e você vai explicar pra gente sobre as promoções, como aproveitar os melhores preços. Não sai daí, o Joga no Google volta já já. O Joga no Google está de volta e hoje estamos falando sobre turismo na internet. Você já planejou alguma viagem utilizando informações de blogs, de redes sociais? Pois é, sobre isso que a gente está falando hoje com a Simone Dias, que é blogueira de viagens e mora aqui em Uberlândia. Oi, Simone, tá por aí ainda? Estou aqui, Bruno. Ô, Simone, muita gente tem curiosidade sobre essa questão das promoções, né? Realmente, existe ainda aquelas promoções de madrugada, os preços ficam muito mais em conta, fim de semana, ou isso é coisa do passado? Não, realmente tem sim. Só que assim, às vezes a promoção tá durante o dia também. Você tem que sempre estar de olho quando você está comprando. Por exemplo, às vezes seguir alguns sites ou para quem tem Instagram, umas pessoas que estão assim disponíveis para ficar tipo o dia todo, a noite toda procurando. Sempre nesses lugares, igual, por exemplo, eu sigo o Viajando Barato pelo Mundo no Instagram. Ele coloca lá todas as promoções que está acontecendo. Às vezes são excelentes, tipo para os Estados Unidos, promoções com valores excelentes. Eu já achei mesmo. Então, nesse site. então, assim, eu acho que isso aí, hoje em dia, vale a pena, que a pessoa que segue esse tipo de site, ela realmente vai conseguir boas promoções. Porque, às vezes, você não fica na madrugada, porque você não sabe qual dia que vai ter a promoção. Agora, final de semana é um bom dia para procurar, porque sempre acontece promoção de final de semana, não que seja todos. Às vezes, até a TAM anuncia, sempre alguns anunciam, e realmente tem promoção final de semana. Agora, a da madrugada, ela acontece, mas assim, é complicado de ficar vigiando ela. Então, por isso que eu aconselho as pessoas a seguirem esses sites e esse Instagram, por exemplo, tipo o Viajando Barato pelo Mundo, que é excelente. E compensa mais a pessoa comprar o pacote, que já inclui aérea, translado, hotel, ou comprar separado? Ou depende? Bom, isso é que eu vou falar. Eu só viajo separadamente, eu monto tudo de acordo com como eu quero. Mas o que acontece? Quando a pessoa está querendo, às vezes, definir um valor que ela vai gastar, o pacote, ele não tem susto. Ele vai ter o quê? Ele vai ter o consumo, claro, do que você vai gastar para uma comida, para uma bebida, mas se você fecha um pacote, ainda você inclui os seus passeios, você não vai ter susto e ainda vai dividir aquilo, né? Ainda principalmente porque o dólar está em alta, tudo. Às vezes a pessoa tem um pouco de receio de chegar lá e gastar muito. E os navios também, eu aconselho para quem quer sair com um valor determinado, porque o navio, você está pagando um all-inclusive, então você não vai ter susto no final da sua fatura. E uma coisa que eu não estou utilizando, assim, agora ultimamente, quando eu estou viajando agora para fora, seria o cartão de crédito, porque realmente você está tomando um susto na hora de transformar o valor em reais, né? Então, o pacote é bom para isso. Mas, por exemplo, se você sabe realmente planejar, se você pesquisa também no blog, você vai conseguir fazer um planejamento. Muita gente me pergunta... Tô falando muito? Tudo bem? Não, tá tranquilo. Tá tudo bem? Tô curtindo as suas dicas. Muita gente fala assim para mim, quanto eu levo em dinheiro? Isso é uma pergunta muito complicada. Ixi. Então, como que eu
como eu ensino a pessoa a fazer? Eu faço da seguinte maneira: depois que eu planejei o meu roteiro, eu pesquiso qual restaurante que eu quero jantar. E esse restaurante é imperdível para mim. E sempre eu vejo o custo desse restaurante. A pessoa fala, eu paguei $100 para jantar nesse restaurante. Eu vou e anoto. Eu quero fazer esse passeio de barco, porque ele é imperdível. Quanto que tá pagando no passeio de barco? Tá pagando X. Eu vou e anoto. Então, eu monto o meu roteiro e falo assim, olha, nesse dia eu quero jantar nesse restaurante e vejo o preço de restaurantes normais também. Aí, os restaurantes normais, eu anoto mais ou menos uma média de preço e calculo os meus dias colocando aquele passeio naquele dia, aquele restaurante chique naquele, e somo aquele dia. Depois eu coloco no outro dia o outro passeio, um restaurante mais simples. E daí eu tenho uma média de quanto eu vou utilizar por dia, por exemplo, fazendo o que é bom e o que é ruim. Porque não adianta você pôr uma base, eu vou pagar $50 para jantar, mas de repente eu chego lá e quero ir naquele restaurante mais chique da cidade, o restaurante custa 100. Com certeza, seu planejamento vai sair fora. Uhum. Então, a forma melhor de planejar é essa. Eu não dou um valor X por dia, porque eu não quero, por exemplo, fazer só coisas simples. Eu quero uma coisa melhor naquele dia, ou eu quero um passeio mais caro. Entendeu? Então, eu planejo dessa maneira. E sempre a pessoa quer comprar alguma coisa para trazer, um presente. Isso. E aí você coloca também, claro, aquele restinho, assim, que na verdade, entre aspas, não é um restinho, né? Que é das suas compras, né? Porque a gente quer sempre, às vezes, uma bolsa de marca, um óculos, né? E tal. E isso aí é o mais complicado. Então, você coloca também o que está reservado para as compras e eu coloco também o reservado para as lembrancinhas. Não, você tá vendo, né? Eu sou super detalhista. Todo mundo fala assim, meu Deus, a Simone, quando pisa num lugar, ela já sabe se ela vai virar para a esquerda ou para a direita. Pois é, meu marido brinca assim. Eu tô adorando esse seu planejamento, porque geralmente, assim, eu até planejo quanto que eu vou gastar e tal, mas não tão detalhado assim. Eu acho que fica até mais fácil a pessoa se organizar, porque ela já sai sabendo quanto ela está disposta a pagar. E se ela for, né, ultrapassar aquilo ali, ela tem que ter noção de que vai ter que tirar de algum lugar. Isso, aí é o cartão de crédito que sobra nesse horário, nessa hora. No meu caso é isso, é o cartão de crédito. E eu sempre acerto, viu, Bruno? Nunca dá muito errado. Às vezes, assim, por exemplo, no final da viagem, o meu marido, assim, ele fica bobo de ver. Eu falo assim, olha, eu acho que a gente passou dessa viagem, talvez, assim, uns $200. Então, quer dizer, por quê? Porque é muito bem planejado, porque eu não deixo passar nada. E sempre coloco os restaurantes bons, porque eu faço questão disso. Então, às vezes, eu economizo no almoço, porque no almoço eu posso lanchar, eu posso comer um sanduíche, mas eu gosto de um jantar com vinho ou espumante. Isso eu não abro mão. Então, sempre tem no meu custo até o preço das espumantes. Isso é pesquisado por mim. Gostei, hein? E é legal essa questão do almoço, porque essa pessoa vai num lugar tão legal e não quer comer muito, porque senão ela vai ficar com sono, e aí tem passeio, tem um monte de atividades durante o período da tarde, e uma refeição mais leve é mais interessante, uma salada, uma coisinha mais light. Com certeza, eu sempre faço isso. Um sanduichinho com salada, ou realmente só salada, eu nunca almoço. Tá certo. A não ser que aquele restaurante, naquele passeio, por exemplo, de barco, a parada é num restaurante ótimo que eu vou fazer um almoço lá. Aí eu seleciono, ou eu troco pela minha janta, eu faço alguma coisa nessa forma. Muito legal. Simone, a gente vai fazer um intervalo e você vai voltar respondendo pra gente sobre os destinos alternativos nessa fase que o dólar anda em alta e aí acaba com o sonho de viajar para os Estados Unidos e para alguns outros destinos, tá bom? Com certeza, obrigada. Você que está em casa, está gostando do programa, vai lá, comenta, usa a hashtag, joga no Google para a gente olhar o que vocês estão achando aqui do nosso programa, tá ok? Não sai daí, a gente volta já já. O Joga no Google está de volta e hoje estamos falando sobre turismo na era da internet. Será que a internet mudou a forma como você viaja? Tenho certeza que sim. Mudou toda essa cadeia, né, Simone? As agências estão enlouquecidas
porque a internet acabou tomando um pouquinho do espaço delas. Tô errado? Não, com certeza, tá? Isso mesmo. Ô Simone, em tempos de crise, que o dólar tá bombando, como que faz? Não tem como viajar para os Estados Unidos? Jeito tem, né? Mas vai ter que levar uma grana. E aí, quais são os destinos alternativos para curtir as férias um dia em tempos de dólar em alta? Olha, eu aconselho Chile, Peru, Colômbia, Argentina, até a Tailândia, no caso, se você conseguir boas passagens, e acontece de conseguir, às vezes eu seguindo lá esse que eu te falei, viajando barato pelo mundo, às vezes eu vejo lá passagens para a Tailândia de R$ 1.800, entendeu? É um destino também aonde o dia você faz assim, com pouco custo também, né? Uhum. Uruguai também é um destino bom. Então, assim, eu acredito que seriam esses os melhores para a gente não viajar para os Estados Unidos. Agora, mesmo com a passagem bem baixa em valor para os Estados Unidos, o jeito, se você quiser ir mesmo, é você não olhar para as lojas, você passar assim, para poder não gastar mas bem aí um pouquinho. não. Então eu prefiro nem ir, porque é um Eu pecado, também prefiro nem ir. pecado ir e não comprar as coisas. Não vai. Vai para o Rio de Janeiro então, ou vai para outro lugar, não vai para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, tem alguns lugares assim que são legais, tirando Fortaleza, Rio, sabe esses negócios muito comum, Camboriú, Porto Seguro, vamos falar de alguns destinos que são diferentes e dá para a pessoa, né, gastar pouco e curtir muito. Olha, eu gosto muito, eu vou falar de praia e vou falar também de natureza. Tá. Por exemplo, um destino que ele não é assim muito falado e que ele é parecido com Bonito é Nobres. Então é um destino que é muito simples, pousadinhas simples, mergulhos maravilhosos, entendeu? Assim que em 2 dias você conhece, você pode emendar com a Chapada dos Guimarães, que também é bem próximo um do outro. E na Chapada dos Guimarães, para quem gosta, cachoeiras, trilhas muito bonitas, entendeu? Uhum. Então, esse é um dos destinos que eu gosto muito. Que, por exemplo, Nobres, uns falam que é mais bonito do que bonito, só que bonito tem infraestrutura e o custo é mais alto. E Nobres, a infraestrutura é mais tranquila, mas tem pousadinhas bonitinhas, arrumadinhas, que dá para ficar tranquilo, entendeu? Uhum. E você faz mergulhos, assim, maravilhosos, que no caso seriam flutuação, né? A flutuação nos rios com os peixes. Então, esse é um destino que eu acho que eu considero também aqui no Brasil. Em praias, eu acredito assim, igual, por exemplo, eu fui para Praia do Forte esses dias, e assim, não que ela seja a vila, nada na vila é muito barato, entendeu? Mas as praias são muito bonitas, e você pode ficar hospedado em Passaí, que o custo é mais barato, entendeu? Que tem pousadinhas simples, com valores assim de R$ 250, às vezes até na beira da praia, que o custo, sim, eu acho considerado hoje 200 e poucos reais, no Brasil, um valor muito bom. Então, assim, eu acho que é hora de ir para fora dessas cidades grandes, né? E sim, pega lá, aluga um carro em Salvador e vai descendo para aquelas praias. E assim a mesma coisa, se você alocar um carro em Fortaleza, também você vai e desce para as outras praias. Em Recife, por exemplo, você vai para São Miguel dos Milagres, que tem várias pousadas em São Miguel dos Milagres, algumas até caras demais, mas outras também que são excelentes e com custo bom e que tem praias maravilhosas e que você não vai gastar tanto. Uhum. A gente está chegando ao final do programa, mas tenho 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer. Primeiro, eu sou muito conectado, né? Fora do Brasil, para quem também é muito conectado, tem internet Wi-Fi assim com facilidade ou é difícil? Não, sim, tem sim. Por exemplo, nos hotéis, todos têm Wi-Fi. Então, você chega e utiliza. E a maioria dos restaurantes também está fornecendo Wi-Fi. Então, se você precisa, você utiliza. Eu utilizo, por exemplo, para comunicar com a família, tudo é pelo WhatsApp. Eu ligo pelo WhatsApp quando eu chego no hotel. Ou quando, às vezes, eu estou em algum restaurante, eu utilizo para fazer uma postagem, né? Então, assim, em todos os lugares está tendo. Às vezes, as pessoas hoje em dia não estão comprando se não está escrito lá que tem Wi-Fi.
Tem que ter uma Wi-Fi no hotel. Outra coisa, sobre documentação, muita gente tem essa dúvida, né? Quanto tempo antes eu tenho que organizar toda a minha documentação se eu quero viajar para fora do Brasil? Eu acredito assim, se for para os Estados Unidos, tem que fazer até uns 6 meses antes, né? Porque você tem que aguardar seu passaporte, você tem que marcar o seu visto, mais de 6 meses. Por quê? Para poder comprar a passagem, você não pode comprar uma passagem sem ter o visto, no caso, né? Então, a documentação, se você quer viajar para os Estados Unidos, faça em torno de 8 meses. Agora, no caso, para os outros países que aceitam a carteira de identidade, tem que sempre lembrar que ela tem que ter menos de 10 anos, né? A pessoa, às vezes, organiza tudo, vai olhar a carteira de identidade e a carteira tem mais de 10 anos, então não tem como. Ou você tem que ter um passaporte ou uma carteira de identidade. Eu viajo para qualquer lugar com passaporte, porque eu amo aquele carimbo. Tá liberado, né, desse jeito. Simone, para a gente fechar, para quem quer acompanhar um pouquinho as suas viagens, as suas dicas, deixa aí o endereço do seu blog para a gente. O blog é www.viajandocomsi, que é sy, né, .com.br. Eu tenho também o Instagram, né, que o Instagram também é Viajando com Si, no final Y, e a página também é a fanpage, né? Nós temos também uma fanpage. Então, são essas 3 redes e mais o canal do YouTube, que eu coloco, assim, sempre quando eu posso, alguns vídeos, igual como esse de Caio Bolívar, que é um destino que eu realmente recomendo ir. Ok, então, obrigado aí pelas suas considerações, por ter deixado dicas tão importantes. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante. Tá bom, Simone? Eu que te agradeço, Bruno. Muito obrigada. Um beijão, sucesso com o blog e nas suas viagens. Ok, obrigada para você também. Muito sucesso. Valeu. Beijo. E você que está em casa, chegou agora, perdeu o nosso programa sobre turismo na era da internet? Calma, meu amigo, tem dicas muito legais lá no joganogoogle.com.br e tem esse vídeo na íntegra no site do canal da gente, que é canaldagente.com.br. Também tem o aplicativo do iPhone ou para Android. É só você ir lá na loja de aplicativos e baixar o seu, tá ok? Obrigado pela sua companhia e audiência. Eu te espero numa próxima. Tchau!